quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer da minha alegria de estar aqui novamente em Salvador. Já vim aqui algumas vezes a trabalho, outras vezes a passeio, né? Como a gente brinca, de vez em quando a gente precisa sair a passeio também. Mas é um prazer estar aqui com vocês em todo o Brasil para falar sobre um tema tão importante, tão fundamental, que na realidade é o que nós estamos fazendo aqui, que é formação continuada, formação e a continuidade da nossa educação cristã, da nossa educação como pessoas, porque afinal de contas a gente se educa sempre, se desenvolve sempre, ou pelo menos deveríamos. A gente sempre coloca que envelhecer é natural, mas amadurecer é opcional. Tem muita gente velha de igreja, mas muito pouco amadurecida. Tem gente nova na igreja, mas muito bem amadurecida. Porque, afinal de contas, o amadurecimento ele é sempre opcional, enquanto o envelhecer é natural. Todos nós queiramos ou não, podemos colocar um botox aqui, dar uma esticada lá. Tem gente que estica a ponto de, se ela fecha os olhos, ela tem que levantar o pé, de tão esticada que é. Mas a gente envelhece, amém? Isso é só uma brincadeira para a gente começar. Quando a gente fala de formação continuada, nós estamos falando da condição necessária para uma educação cristã de qualidade. Quando a gente fala de educação cristã, e o que nós estamos fazendo aqui, este é um congresso de educadores cristãos. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de algo que, acima de tudo, é um processo. E de algo que tem que permear a vida do cristão. Nós precisamos a cada dia sermos educados, isso continuadamente. É óbvio que a nossa matéria não é educação cristã, mas vale a pena lembrar que quando nós falamos de educação cristã, nós estamos falando de uma educação que é, acima de tudo, pautada na Bíblia. De uma educação que conceitua, que trabalha com valores cristãos, isso é, com os valores de Cristo. E daí a importância da gente estudar os evangelhos, acima de tudo, e analisar o comportamento de Cristo, a conduta de Cristo, as atitudes dele, os valores, os conceitos, as bem-aventuranças, princípios, conceitos, valores que Cristo deixou para nós, para que de fato seja uma educação cristã. Também trabalha a questão das regras práticas do nosso cotidiano, regras do nosso dia a dia, e isso a Bíblia explicita ao longo de toda ela, mas a gente tem livros específicos, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, que fala de regras práticas para o nosso viver diário. A gente lê Provérbios, fala desde casamento, fala de criação de filhos, fala de lidar com o vizinho, fala de ser fiador do seu próximo, comportamentos, atitudes para as quais a gente precisa viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Educação cristã também fala, acima de tudo, de aprendermos e seguirmos os mandamentos. Mandamentos não só do Pentateuco, mas os mandamentos explicitamente aqueles que estão no Novo Testamento, que são para o nosso dia a dia. Educação cristã fala de conduta doutrinária, conduta, como o pastor Antônio Gilberto acabou de dizer muito bem aqui, não basta conhecer a Bíblia, tem que viver a Bíblia, tem que se conduzir de acordo. E aí nós temos doutrinas ao longo das cartas, ao longo da Bíblia e das cartas paulinas, das cartas do Novo Testamento, e que vão fundamentando a nossa fé. Educação cristã é conhecer a história bíblica. Então é muita coisa que certamente não é num culto, não é numa aula de escola dominical, não é em um seminário apenas, não é numa plenária apenas, que nós conseguimos isso tudo. Por isso que ela precisa ser continuada para que ela seja, acima de tudo, uma educação de qualidade. A primeira ordem que Deus deu para Adão e Eva, quando os formou, foi que eles crescessem. Foi a palavra crescei. Algumas traduções trazem frutificai. E a palavra crescimento, ela sempre vai evocar, num primeiro momento, a ideia do crescimento físico. Adão e Eva, na realidade, já eram adultos, já estavam na plenitude, já podiam gerar filhos, eles já eram adultos. Então, o crescimento que Deus coloca ali não é um crescimento
físico, mas era um crescimento mental, o crescimento de escorrer o mundo, de perceber as coisas, de construir conhecimentos, de aprender mais sobre Deus, sobre a natureza, um sobre o outro, de conhecer filhos, histórias, de construir uma história de vida. E quando a gente fala de crescer, não há como crescer se a gente não aprende. E é importante a gente colocar que este aprender, este aprendizado, ele começa desde a nossa fecundação. Na realidade, no útero nós já estamos aprendendo. No útero a criança está, por exemplo, ouvindo sons, ouvindo palavras que a partir do 3º, 4º mês ela já começa a memorizar. E ela já nasce com um vocabulário específico, ela já nasce com algumas palavras já sedimentadas, com algumas imagens, e quando a gente fala imagem, não é só a imagem do que ela vê, mas imagem da questão da imaginação, de fato. E é interessante que ela só não fala assim que nasce, nós só não falamos quando nascemos, porque o nosso aparelho fonético ainda não está pronto. Senão o bebezinho já nascia dizendo: olá mamãe, olá papai, eu sou fulano, qual o nome que vocês vão dar para mim? Não é assim que acontece, porque o aparelho fonético não está pronto. Mas a gente aprende desde o que nasce. Agora, aprender só e simplesmente não adianta muita coisa se a gente não internaliza. E aí sim, a partir do nascimento nós começamos a internalizar aquilo que aprendemos. Nós imitamos, nós observamos e nós vamos internalizando, às vezes até conceitos para os quais a gente ainda não tem um certo significado. Isso é, a gente é capaz, e é muito normal a gente ver uma criança pequena, às vezes de 3 anos, 2 anos, 1 aninho e pouco, quando começa a falar, ela usa palavras tipo então, entretanto, portanto, que ela ouviu, e se você pergunta para ela o que significa entretanto, ela não vai saber definir para a gente, porque ela ainda não consegue significar, que é exatamente o passo seguinte. Nós precisamos significar aquilo que vivemos. Se nós estamos aqui enquanto educadores, precisamos significar o nosso papel de educadores. E quantas vezes nessa questão de significado é interessante, nós muitas vezes internalizamos coisas com significados errados. Eu lembro, meu pai era regente de coral e tinha um hino muito antigo, acredito que muitos pastores lembram aqui, que dizia assim: se eu tivesse asas para poder voar. E aí falava que voaria a cidade. E o coro desse hino fala assim: quero evolar. Significa quero voar, eu quero conhecer, né? E eu cantei a infância inteira dizendo quero rebolar, né? Até que um dia meu pai foi cantando em casa e eu comecei quero rebolar, porque a gente, na verdade eu estava assimilando algo, internalizava, tinha decorado, sem pensar muito bem no significado. Quem não cantou Caminhão do Vô para Canaã? Não era caminhando, era o caminhão do vô para Canaã. Então a gente muitas vezes internaliza coisas. Esses dias, até por trabalhar em rádio, às vezes eu recebo alguns CDs, tipo, leva lá na rádio, quem sabe, toca a minha música. E aí o irmão começou a cantar a música, depois me deu até o CD, acaba sendo engraçado. Isso foi no interior do Rio de Janeiro. O hino do irmão, a letra, só para vocês terem uma ideia, no estribilho, no coro, dizia alguma coisa assim: me frita na panela. Mesmo frito eu vou pilar, eu vou vibrar, eu vou louvar a Deus e vou virar pipoca. E aí quando esse irmão cantou para mim, eu falei: irmão, é muito bonito, mas eu não quero virar pipoca. Tanta coisa boa para a gente virar pipoca. Então, muitas vezes a gente canta coisas. Eu lembro pequena, cantava dueto com a minha irmã, um hino, Otoniel e Osiel, bastante antigo, dizia: eu vivia no pecado, sempre na escuridão, numa vida desgraçada, sem ter paz no coração. Nasci na igreja, nunca vivi no pecado, na escuridão, numa vida desgraçada. Mas a gente cantava, pequena, 2, 3 anos, cantando ali dueto, uma letra que na realidade não tinha nada a ver com a minha história de vida. Isso acontece com a gente, porque muitas vezes a gente aprende, internaliza, mas não sabe muito bem o que significa. E só significando é que a gente transforma as situações.
Mas quando a gente entra na adolescência, a gente tem uma preocupação maior em significar a vida. Por isso que o adolescente ele é ávido por conhecimentos, ele quer saber, ele quer estar antenado com tudo. E mais do que isso, a gente está num momento onde pode transformar, inclusive, aquilo que aprendeu ao longo da vida. Mais do que transformar, a gente passa a aplicar na vida da gente coisas que a gente aprendeu e ter um senso único, uma visão particular de ser e de continuar a nossa educação. Para que, no final, a gente venha a construir. E toda educação ela é construída, toda formação é processual, há um processo. E é interessante que se a gente vai analisar, não vai ser o nosso caso aqui, a história da educação, de como esta formação é continuada, a gente vai começar a ver desde o período bíblico, das civilizações judaicas, aí você passa pela hebraica, pelas egípcias, gregas, as romanas, muçulmanas, o conhecimento ele vai crescendo, ele vai sendo cumulativo e na verdade a educação é a formação dos indivíduos em todo esse processo histórico, ao longo de todo esse tempo. A formação continuada, então, ela parte de um processo de qualificação educacional. E é um processo, na realidade, que a gente começa quando nasce e que vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida, porque ele é planejado a médio e longo prazo. Então é a criança que desde pequena está tendo uma aula de culinária, está fazendo uma casinha construída com blocos, está brincando com bonecas, está brincando com carrinho a partir do lúdico, a partir daquilo que ela aprende, ela está construindo esse conhecimento. Tem que ser aplicado ao desenvolvimento humano. Não dá para ensinar a mesma coisa para uma criança de 12 anos e para uma criança de 2 anos e para um adulto de 60 anos. As vivências são diferentes, as experiências são diferentes e a gente vai falando a partir do momento que aquela criança pode ir entendendo, isso é, significando e tendo condições de aplicar aquilo no seu cotidiano. Ela visa amadurecer conceitos esses que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E é também um processo contínuo que precisa construir opiniões. Crente tem que ter opinião. Não dá para simplesmente a gente estar com uma lei no Congresso para liberar o aborto no Brasil, perguntar para crente e crente não saber se é a favor ou se é contra. Se é a favor ou é contra, por exemplo, de casamentos homossexuais. Nós precisamos criar alunos que pensem, que construam conceitos e que sejam críticos, que saibam se posicionar e opinar, desde as questões mais simples do dia a dia, como casamento, e tem gente que até hoje para definir ou construir ou opinar sobre casamento tem que pedir a irmã fulana ou o irmão Beltrano para orar, para quem sabe Deus mostrar, o anjo vir pessoalmente dizer quem é a pessoa, não é? Tem uma dificuldade de opinar sobre pessoas, sobre coisas, sobre o seu cotidiano, até mesmo essas questões mais sérias que envolvem o nosso dia a dia. Então essa formação ela é esse processo e na realidade o que a gente tenta fazer é sempre ampliar o conceito que a gente já tem e fazer com que esse aluno transforme esse conceito e modifique então a sua vivência espiritual, a sua vivência emocional. Na verdade, quando Paulo fala que para a criança nós damos leite, para o adulto nós damos alimento sólido, ele está dizendo exatamente isso, da importância do antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pedro também coloca, né? A gente tem em Marcos no capítulo 4, versículo 20, quando vem falando ali sobre a parábola da semente, né? E ele diz, um dá fruto a 30, outro dá 60 e outro dá 100%. Né? Nós precisamos ser crentes que deem 100% de fruto, que pensem sobre tudo, amém? Por isso, quando a gente fala de processo contínuo de aprendizagem, é importante que a gente tenha essa noção de que começou sim, lá nos tempos antigos, Deuteronômio 6, assentados, mostrando, falando da lei, mostrando normas, regras práticas do dia a dia, assentado pelo caminho, caminhando, assentados à mesa. É importante essa visão de que a educação começou pela oralidade,
Foi passando depois, né, para observação e oralidade no primeiro momento, foi passando para o registro escrito e formal. Aí depois a gente teve a formalização por classes sociais. Por muito tempo, só os nobres, isso já na Idade Média, só os nobres, os reis, aqueles que tinham dinheiro, e só os homens tinham direito de frequentar algum tipo de escola. Se a gente tivesse há 200 anos atrás, só teríamos homens inscritos aqui, nós mulheres não estaríamos inscritas de jeito nenhum, não é? Porque só aos homens era possível, não é, que fossem estudar na realidade, ou que tivessem acesso aos livros. Até hoje, em algumas culturas, ainda é assim. E aí a gente vai começar a colocar alguns princípios da formação ou da educação continuada. Primeiro, nós precisamos ter muito claro qual é o nosso grupo, qual é o interesse do nosso grupo. Se é um grupo rural, se é um grupo de cidade grande, essa educação ou a prática pedagógica vai precisar ser diferente. É um grupo de crianças, precisa de desenho animado, precisa de visuais infantis, precisa de mais brincadeira, mais agitação, do que de repente um grupo de adultos ou um grupo de sessentões. Então, na realidade, essa educação ela tem que ler os interesses do grupo. Ela precisa ter a proposta de sempre trazer novos desafios tecnológicos, internet, computador, tudo que a gente puder trazer para a nossa sala de aula. Conhecer quem é o educando, cada um dos nossos alunos é diferente. Cada criança tem um movimento diferente, tem um gosto diferente. E é interessante que algumas coisas a gente observa desde a infância, outras aparecem mais velho. Esses dias, meus pais estavam no Brasil, e a gente estava conversando e eu falando, estava saindo para dar aula na universidade. Minha mãe falou, você dá aula desde pequenininha. E eu ri e falei, mas por quê? Ela falou, não, eu tinha sonho de ter muitas bonecas na infância. E ela, na realidade, não teve essa oportunidade de ter muitas bonecas. Então, quando nós nascemos, eu nasci, eu tenho uma irmã com 1 ano e 6 meses de diferença. Ela dizia, eu sempre pensei, quando eu te casar e tiver meninas, eu vou comprar assim muitas bonecas, porque eu quero ver as minhas filhas trocando a roupinha, brincando de casinha. Era o sonho dela, né? Ela casou nova, casou com 17 anos. E aí ela estava brincando que ela nunca conseguiu isso, porque a minha irmã mais nova, Elaís, desmontava todas as bonecas. Aliás, qualquer brinquedo que desse na mão dela, ela desmontava tudo. Né? Copinha ela desmontava, ela queria saber como é que a coisa funcionava. E eu, Elaine, também não tinha muita paciência para brincar de casinha, mas botava as bonecas sentadas, voltava da escola e ensinava para as bonecas tudo aquilo que eu tinha aprendido. Então, certamente, uma das bonecas mais inteligentes de São Paulo eram as minhas. Né? Porque aprendiam, ficavam quietinhas, não se mexiam, não falavam, não interrompiam, era uma maravilha de alunas. Né? Formas diferentes, cada aluno tem um jeito, tem uma forma de se expressar e é importante a gente conhecer isso. Pluralidade de práticas dinâmicas e ações coletivas, entender que a nossa prática tem que ser plural. A gente tem que trabalhar a partir do coletivo sempre. Aprendizado criativo e inovativo. Quando a gente fala de conhecimento, é importante também saber que a cada fase da vida da gente, ou em várias fases da vida da gente, nós temos interesses diferenciados. Por exemplo, no primeiro momento, quando uma criança nasce, o interesse maior dela é conhecer o próprio corpo. Quem já não viu aquele bebezinho que fica horas olhando para a mão, não é? Consegue levar o pezinho perto dos olhos e fica olhando para o pé, mexendo no dedinho, o interesse do próprio corpo. Aí a gente passa pelo interesse de conhecer o meio, onde a gente mora, as coisas, as cores, os objetos. Um outro tipo de conhecimento é conhecer pessoas. É por isso que a gente ri, por isso que a gente troca e-mail, por isso que a gente abraça, beija, essa coisa de conhecer as emoções da gente. Conhecemos coisas, conhecemos sentidos, experimentamos coisas, algumas coisas são fáceis de experimentar, né? Tem gente que tem essa facilidade, experimenta tudo. Eu tive no Japão e aí me levaram num restaurante assim característico para comer uma comida maravilhosa. Eu cheguei lá, era escorpião, não experimentei. Né? Porque não é tudo que a gente às vezes consegue, porque não temos na nossa cultura, e aí a questão de conhecer cada realidade, a perspectiva de achar que escorpião é a coisa mais maravilhosa do mundo. Para nós não é, mas para muitos povos é. Então comer escorpião, barata, a cobra, para muita gente é assim um prato saborosíssimo. Para nós brasileiros já não vai funcionar. A educação continuada também
não é? É importante que a gente coloque isso, ela precisa trabalhar com desenvolvimento de conceitos, com a internalização de muitos valores. É por isso que a Bíblia diz: escondi a tua no meu coração para eu não. O que impede a gente de errar, o que impede a gente de pecar, é exatamente a internalização dos conceitos. Quando uma pessoa tem um conceito bem fixo a respeito, por exemplo, de não adulterar, ela nem pensa na possibilidade disso acontecer. Quando uma pessoa tem um conceito bem fixo de não mentir, ela nem pensa nessa possibilidade. É muito comum, desculpe citar isso, mas ontem uma pessoa me procurou e ela disse: irmã Elaine, me ajuda, que eu tenho assim, eu estou pensando, estou sentindo muito grande no meu coração a vontade de ter um caso com uma outra pessoa e não é o meu marido. Quer dizer, uma pessoa que pensa na possibilidade é uma pessoa que já tem, de fato, um conceito, distorcido ou não, dentro dela. Então, na verdade, quando nós temos um conceito bem arraigado, nós temos uma dificuldade maior de errar ou de pecar. Por isso que a formação continuada, ela tem que trabalhar os conceitos, e os mesmos conceitos várias vezes, de diferentes formas, de diferentes maneiras. Construção de estratégias educacionais. Não é? O mesmo conceito, como eu disse aqui, se você vai trabalhar o conceito da honestidade, trabalhe isso dando aula, trabalhe isso fazendo uma dinâmica, fazendo um teatro, colocando na internet, usando um desenho, mas nós precisamos, ao longo da vida, isso como pais, como educadores, trabalhar várias vezes o mesmo conceito. Empreendedorismo, isso é fundamental, quer dizer, os nossos alunos precisam aprender a empreender, a fazer coisas por si só, a aprender que na realidade essa educação ela tem que visar uma necessidade de ir além da onde nós estamos. Por isso que nós, professores, somos acima de tudo doadores de nosso conhecimento. A partir do momento que se escreve um livro, eu sempre digo, eu tenho alguns livros não evangélicos, 6 evangélicos, 2 até pela CPAD, e eu sempre digo, a partir do momento que o livro está impresso, que eu mando um artigo para uma revista, aquilo não é mais meu, aquilo é de quem quiser usar, aquilo, claro que é importante às vezes usar uma outra citação, mas aquilo é para o outro, é uma doação. Quando você dá a sua aula e dá o melhor de você e leva todas as pesquisas e passa tudo que você sabe pelo assunto, você está doando conhecimento, aquela pessoa vai receber, vai transformar, modificar, ampliar e vai passar para outros. E é assim que o conhecimento e essa educação vai se dar. Constante aperfeiçoamento pessoal. Nós precisamos entender que com o que vocês estão fazendo aqui, cada vez que a gente vai a um seminário, tem sempre uma coisa nova, tem sempre algo novo e nós não voltamos diferente. Uma coisa que acontece com o conhecimento é que ele transforma a gente o tempo inteiro. Quanto mais a gente conhece, por isso que a Bíblia diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais a gente conhece, mais nós vamos tendo uma visão diferente. É tal qual o tabernáculo. Tem muita gente que entra no tabernáculo, fica ali no átrio, conhece um Deus bem natural, bem das coisas do dia a dia. Aí a gente avança mais um pouquinho, entra ali no Santo dos Santos, conhece um Deus, conhece o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida da gente, os frutos, os pães, a gente se alimenta de um outro Deus. E tem crente que infelizmente nunca vai ao Santo dos Santos. Não conhece Deus como Deus realmente é. E é exatamente isso, esse aperfeiçoamento pessoal, construir-se educador cotidianamente, no nosso dia a dia, continuar educando. Ainda sobre a formação continuada, você tem na sua apostila, está aí, para você ler depois com toda calma. Algumas coisas que nós colocamos sobre as competências do professor e as competências na realidade que são da formação continuada. Então, por exemplo, se a competência do professor gerenciar projetos, ele vai ter que tomar algumas atitudes no gerenciamento desses projetos. Então, você tem algumas coisas, tipo gerenciar projetos,
trazer os pais para estar trabalhando junto com você. E nós damos aí na apostila várias dicas, formas como você, enquanto professor competente, vai trabalhar também a competência junto aos seus alunos. Então, sugestões como fazer debates, criar formas de interação, tudo isso é fundamental, porque muitas vezes é uma pergunta que se faz. Eu lembro quando trabalhava com adolescentes, uma vez a gente que gerou assim um debate tremendo, foi muito interessante, misturamos a questão da evolução, criação, esse tipo de debate bíblico, com uma simples pergunta. A pergunta é: Adão tinha umbigo? Pergunta aí do lado, né? Adão tinha umbigo? Né? Se você quiser a resposta, eu não vou dar aqui, né? Mas na verdade, uma pergunta que parece simples, né? Mas e Adão, tinha ou não tinha umbigo? Quer dizer, quantas vezes, tem gente dizendo que tinha, tem gente dizendo que não, né? Se a gente imagina um umbigo como um cordão umbilical, não sei, a Bíblia não diz, não sou eu que vou responder, mas na verdade, quer dizer, parece uma coisa tão simples e vai gerar uma discussão, sim ou não? Então, coisas como, e às vezes a gente fala de competências, a gente imagina uma coisa muito grande, não fique discutindo agora não, deixe para discutir na fila do almoço, ok? Que não vai ser tão longa assim, né? E você vai ter aí motivo até para estar ali discutindo. Mas na verdade, quando a gente fala de competências, quando a gente fala dessa formação, nós precisamos suscitar isso. A gente e nosso aluno não pensa por pensar, ele pensa quando é levado a pensar, quando o pensar para ele pode ser criativo. Agora, ampliando um pouco mais aquilo que já está na apostila de vocês sobre formação continuada, porque o que está aí você pode ler depois com bastante calma. É importante a gente colocar aqui também, né, que a formação continuada do professor, ela precisa desenvolver habilidades cognitivas voltadas à resolução de problemas. É o que eu disse aqui, o aluno precisa saber como ele resolve os seus problemas do dia a dia. O que é que a Bíblia diz a respeito? Não é contar uma história, não é dar uma lição, sem que se aplique essa lição a este aluno de uma forma específica e de uma forma prática para o seu cotidiano. A gente precisa saber por que vai ou não vai a alguns lugares. A gente precisa saber por que usa ou não usa, de repente, uma marca X de celular. A gente precisa saber o que está por trás de uma propaganda de televisão. A gente precisa saber que a mídia tem influenciado e muito. A gente precisa saber, por exemplo, na hora de cognitivamente aprender a pensar. Por que uma novela das 8, numa emissora do nosso país, glamoriza uma profissão, por exemplo, que é a da prostituição e da garota de programa? E o que nós, enquanto evangélicos, estamos fazendo a respeito? Nós já temos, só no ano passado foram lançados 12 livros a respeito de casais gays para criança, não é para gays, é para criança. E o que nós estamos pensando a respeito? Nós temos já 5 desenhos animados passando nas TVs abertas sobre homossexualismo. E o que é que nós estamos pensando, discutindo, e às vezes até com o nosso filho em casa pensando a respeito? Então, é importante que a gente aprenda a pensar cognitivamente para resolver as questões do dia a dia, até mesmo para decidir o que vamos viver, o que vamos não ver, porque isso é fundamental. Conceituar claramente a função bíblica, evangelizadora e formativa, não só do professor, como da escola bíblica dominical. Nós temos a função também de evangelizar, nós temos a função de construir valores, nós temos a função de formar, e formar caráter, formar vidas, formar pessoas. E isso é muito mais interessante do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer. A formação continuada do professor e da escola bíblica dominical precisa se fundamentar numa teoria, numa concepção de educação. Atenção, superintendentes,
É importante que você saiba que tipo de formação, que tipo de teoria de educação. Há teorias de educação que até hoje acreditam que a criança nasce como uma tábula rasa, como uma folha em branco para a gente escrever o que quiser. Mas quem é pai e mãe sabe que não, ela nasce com temperamentos, ela nasce com uma forma diferente de ver o mundo e a gente dá a mesma educação em casa e cada filho sai de forma diferente. Nós ainda temos várias teorias de educação, de aprendizado, na realidade, de aprendizagem, que distorcem um pouco a nossa visão. E é importante entender que o nosso aluno aprende e o nosso aluno ensina. Que nós, professores, ensinamos, mas que também aprendemos. Não é? Uma visão de educação que tem essa visão dúbia, não é? Essa visão dessa duplicidade do ensinar e do aprender. Comunicar-se eficazmente com o meio biofísico e político, né? Não é colocar um bebezinho para ler jornal, né? Essa ilustração está aí para mostrar a importância, muitas vezes, de nos mantermos informados, né? De estarmos sempre atentos às novidades, aos livros novos, aos recursos pedagógicos, a coisas, muitas vezes evangélicas e outras vezes não, que possam ajudar o professor na sua formação. E sem dúvida alguma, relacionar educação familiar e a educação bíblica. Família e igreja sempre vão andar juntas. Até porque a educação que se dá em uma vai influenciar na educação que a gente tem na outra. Uma outra coisa importante é criar uma atmosfera pedagógica positiva. Nós precisamos entender e às vezes desmistificar a ideia de que pedagogia é uma coisa científica que não tem a ver com a escola dominical. Na verdade, quando a gente se posiciona, quando a gente aprende, quando nós vamos a um seminário e nos posicionamos frente a uma classe, nós estamos ali agindo sim, nós somos agentes pedagógicos de ensino. Então você é teólogo, como foi dito ontem aqui, você é uma pessoa que tem vivência, que tem histórias, que tem todo um projeto, uma trajetória de vida, inclusive espiritual, política, ministerial, mas também é alguém que tem uma função pedagógica fundamental. Então a gente ensina a partir do que a gente fala, a gente ensina a partir do nosso exemplo, a gente ensina a partir do nosso comportamento, a gente ensina a partir daquilo que a gente leva para ensinar. Compreender diferenças socioculturais. Eu e o Álvaro, meu esposo, sempre nos lembramos de uma vez, nós éramos jovens ainda, e nós fomos fazer um ar livre, isso em Madureira, no Rio de Janeiro. E nós fomos para a praça evangelizar, e eu estava lá tocando guitarra, né? Eu tocava a guitarra e lá tocando guitarra, aquele trabalho todo, de coloca violão e liga som e aquela coisa toda, eu tocando guitarra, e aí os jovens, enquanto eu estava tocando, começaram a sair para evangelizar. E o Álvaro foi evangelizar uma senhora que estava sentada, ele era jovem, novo também, e aí chegou para essa senhora e falou com ela: olha, eu venho aqui, quero lhe mostrar Jesus, ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu, é o Deus maravilhoso. E aquela senhora olhou para ele e falou assim: eu até quero esse pão da vida, mas eu primeiro preciso comer um pão francês que eu estou com tanta fome. Às vezes nós levamos uma educação, nós queremos entregar o pão da vida e a pessoa está precisando do pão francês. E adaptar e entender essas diferenças é uma coisa difícil. Eu já fiz, hoje em dia não faço mais, mas junto à Prefeitura do Rio, trabalho em algumas creches, em alguns morros do Rio de Janeiro. Isso me deu por muito tempo, trabalhava muito com EBF para crianças, me deu por muito tempo a facilidade de entrar no morro. E eu lembro que uma vez a gente estava falando sobre livros sem palavras, e aí falando da morte, quando a gente morrer a gente vai para o céu, e aí é importante aceitar Jesus. Eu no meio da fala, o menininho levantou a mão e falou assim: tia, eu falei, pode falar, então eu quero aceitar hoje, porque eu acho que eu vou morrer amanhã. E aí eu olhei para ele e falei: mas por que não? Meu tio já morreu, meu pai já morreu, todo mundo morre de bala aqui no morro. É uma outra realidade. Então é importante que a gente entenda, não é? Que a educação, ela precisa, a formação, o que a gente na realidade precisa ensinar, tem que respeitar essas diferenças socioculturais que o nosso Brasil tem. Tem que respeitar também e identificar as necessidades de cuidados sociopedagógicos especiais.
Nós estamos falando no seminário sobre DDA, déficit de atenção, de crianças que têm déficit de atenção, crianças hiperativas, adolescentes depressivos, pessoas que já chegam com traumas de abuso sexual, traumas que foram vivendo ao longo da vida em famílias onde o tempo inteiro assistia o pai bater na mãe, onde via brigas, pessoas que precisam de uma identificação e de um cuidado específico, de um apoio mais cuidadoso, de um assentar, de um mais ouvido, de mais carinho na forma de abordar algum assunto. Muitas vezes, hoje em dia, apresentamos às vezes a família, né, do papai, mamãe, filhinho, mas podemos ter na nossa classe muita gente que já não tem pai, que já vem de lares desfeitos. Quem sabe você trabalha numa sociedade ou dentro de uma área onde os pais quase que não existem, tem muitos casamentos desfeitos, e é importante nós estarmos atentos para que, infelizmente, na nossa sociedade hoje nós temos abuso, nós temos adultério, nós temos traições, nós temos divórcio, tantas outras coisas que não deveríamos ter, mas com as quais a igreja vai ter que lidar no seu cotidiano, além das doenças, da depressão, da ansiedade, do estresse, de tantas outras coisas que também estão entrando e acometendo o nosso dia a dia. Estimular o trabalho independente. Isso é importante. O nosso aluno precisa saber por que é crente. Eu nasci em Osasco, São Paulo, e tinha uma menina lá que minha mãe ganhou para Jesus. E essa moça, na realidade, na época, tinha a minha idade, 7, 8 anos, ela ia para a igreja com a gente, e ela passou sérias situações. A mãe morreu de câncer, o pai também. O pai era um alto executivo de uma empresa grande, e é interessante que ela aceitou Jesus aos 6 anos de idade, numa IBF que a minha mãe fez em casa. E eu me comunico com ela até hoje. Ela foi mudando a estrutura da família inteira, ela foi ganhando todo mundo para Jesus. Quem foi morrendo salvo, né? E a gente percebe que mesmo uma pessoa pode transformar uma educação inteira, uma família inteira, um ambiente inteiro. Isto é estimular o trabalho independente. É perceber que, na verdade, uma pessoa, um adolescente pode fazer alguma coisa. Tempo atrás eu fui falar numa igreja lá no Rio de Janeiro, um rapaz me procurou, na época ele tinha 14 anos, e me pediu: doutora Elaine, meus pais não são crentes, estão brigando muito, eles querem se separar, me ajuda, o que eu faço? E foi a primeira vez que eu vi um adolescente de 14 anos chorando, porque não queria a separação dos pais, que brigavam muito. E eu disse para ele, falei: olha, faz o seguinte, toma o meu cartão, leva no meu consultório, eu nem vou cobrar dos seus pais. Nem foi o caso, a família era uma família até de posse. E a família foi, o casal fez o tratamento de casal, né, a terapia de família, resolveram as situações, as pendengas, continuaram juntos. E anos depois, um tempo depois, 2 anos depois, os dois se converteram, foram à igreja. E na semana passada, estou falando isso porque é uma coisa bastante recente, na semana passada eu fui ao enterro desse rapaz. Ele estava agora com 18 anos, teve um câncer no cérebro, recebeu a questão do diagnóstico do câncer em fevereiro, o médico deu 6 meses de vida, ele não chegou a 6 meses. E é interessante que eu vi aquele casal, um segurando no outro, apoiando ali no meio dessa dor tão grande. E a mãe chorando diz: puxa vida, ele mudou a minha vida, ele levou a gente para Jesus, e só Deus agora que pode segurar a gente nessa dor tão grande. Os nossos alunos têm que ter condições de fazer isso, de mudarem a família deles, mudarem o casamento deles, alterarem muitas vezes o destino de alguma situação, porque eles são independentes para agir, porque nós estamos dando uma formação continuada para eles. Incentivar a interação social e afetiva. Hoje em dia nós temos a internet, que é ótima, mas que está tirando dos nossos adolescentes e jovens a possibilidade deles conversarem olhando no olho. Tem adolescente hoje que vai para a escola ou vai para a igreja, senta do lado dos amigos, não falam nada um com o outro, não tocam, nem mesmo dizem oi, mas quando chegam em casa estão batendo altos papos pelo computador. A questão da amizade, do contágio, tem ficado cada vez mais precário socialmente. Então é importante incentivar a interação, levar os nossos alunos a se conhecerem, a conversarem, porque a grande maioria das pessoas hoje estão carentes de um afeto, de um abraço,
de um beijo, de alguém que diga: estou aqui, conte comigo, que segure na mão da gente e diga: eu vou orar com você, eu vou estar com você. Não é? Esse trabalho de interação é fundamental. Adaptar materiais e metodologias exatamente para trabalhar junto com eles. E investir no aperfeiçoamento contínuo de docentes e alunos. Nós precisamos investir cada vez mais, dando conteúdos pedagógicos e dando conteúdos doutrinários também. Esses dias eu estava assistindo televisão e aí um programa de uma igreja dizendo: se você não está satisfeito com o teu anjo, ele não tem mais te protegido, tem vindo muito problema para a sua casa, venha à nossa igreja para você fazer a sua troca de anjo. Complicado. Já recebi uma vez uma ligação de um pastor, já contei isso, eu acho que em um outro seminário, dizendo que ele estava inaugurando, mandando ciência, pegou, na realidade não foi uma ligação, foi um e-mail, ele estava inaugurando um motel para os jovens e adolescentes da igreja dele. Não é para casado não, né? Para jovens e adolescentes evangélicos. Eu fico perguntando: o que jovem e adolescente evangélico precisa de um motel inaugurado pelo pastor da igreja? Complicado. Pior do que isso foi essa semana. Essa semana nós recebemos na televisão um senhor que chegou dizendo que ele tinha ido numa igreja abençoada e pela primeira vez ele estava tendo a oportunidade de levar assim o cachorro dele para Jesus. Aí eu falei: opa, cachorro para Jesus? É uma igreja, nós levamos os cachorros são orados, ungidos, abençoados, só falta ter batismo com o Espírito Santo para cachorro. Então são coisas que a gente fica estarrecido. Igrejas que agora estão dizendo, por exemplo, que a mulher só pode usar rosinha claro, azulzinho claro, verdinho claro, tudo claro. Coisas e normas e regras de doutrinas que a gente tem que estar atento. E às vezes essas coisinhas vão começando num bate-papo, muitas vezes dentro, infelizmente, das nossas classes de escola dominical. A formação continuada, estar sempre atento, sempre ouvindo pessoas que conheçam, lendo livros, essa formação continuada permite que a gente tome cuidado com isso. Por isso, consultar técnicos de educação, e é isso que a gente está fazendo aqui, conversando, trazendo informações para que a gente não caia em tantas mazelas que a gente está vendo aí, tantas igrejas caírem. Nós temos igrejas aí evangélicas com nome tipo Puleiro dos Anjos, Cuspe de Cristo, né? E a gente fica pensando: é que esse povo vai pegar arroto da fé. Essa semana eu estava na internet olhando a igreja nova, arroto da fé, né? Então eu não queria ir para uma igreja dessa jamais, né? Mas a gente está vendo isso crescer. Já são mais de 570 denominações evangélicas no Brasil. Muitas sérias, mas muitas delas perdidas, porque um dia alguém falou, e aí o culto inteiro, todas as reuniões, escola dominical, é só emoção, falta razão, falta ensino. E a Bíblia já diz: o povo erra porque lhe falta conhecimento. E sem dúvida alguma, atitude contínua de oração. A formação continuada na escola bíblica dominical, e vocês sabem disso, vou passar rapidamente porque vocês conhecem. Na CPAD, especificamente, a gente tem aí essa formação muito bem clara, porque em nenhum outro lugar, como a escola bíblica dominical, a gente tem uma formação continuada tão bem dada. Não é porque a gente vai do berçário, passa pelo maternal, jardim da infância, primário, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, termina em jovem, adulto, de todas as idades. Então, na verdade, se a criança tem em casa, no lar, uma educação cristã, e a todos os dias, ao longo da sua vida, vai frequentando a escola bíblica dominical, é o melhor exemplo de formação continuada que a gente pode deixar, que a gente pode delegar. Agora, por fim, eu queria terminar aqui falando sobre os paradigmas emergenciais da educação cristã. E o que a gente fala de paradigmas? Isso é, por que é importante essa formação continuada? Por que na verdade, nós trabalhamos tanto com a questão da educação cristã? Em primeiro lugar, são 4. O primeiro deles é porque, sem dúvida alguma, ela vai proporcionar para a gente uma qualidade de vida.
E quando a gente fala de qualidade de vida, nós estamos falando, na realidade, de um sentimento, de uma percepção. É o que a gente fala da significação de quem nós somos. A vida só vai ter qualidade quando nós soubermos muito bem quem nós somos, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa função, aonde queremos chegar. E o ser humano, ele tem uma necessidade primária, que é de se significar. É por isso que quando nascemos nós precisamos de um nome, nós precisamos ter pessoas, é o meu pai, é a minha mãe. A gente precisa de uma imagem que a gente vai construindo. Se for uma imagem construída com autoestima, com valores corretos, com abraço, com beijo, com apoio, com ajuda, nós vamos construindo uma imagem positiva e vamos significando. Tem muito crente hoje com uma significação muito negativa sobre si mesmo. Não é? Se acha sempre infeliz, sempre inferior, sempre não merece nada, tem sempre um olhar muito pessimista da vida. Não é? Quando na realidade a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. E é interessante isso porque Deus, não é? Muitas vezes, e especialmente numa passagem, ele se apresenta quando Moisés pergunta: vou no nome de quem? Não é? Ele diz: o eu sou. Nós temos um hino na harpa que diz: sou eu aquele, o grande eu sou. Deus não precisa dizer o que Ele é, Ele é. Ele é o eu sou. Você precisa saber quem é você. Você é professora, você é mãe, você é pai, você é marido, você é, ou tem só a função, ou tem só o título e tem só o nome? A sua vida significa? Que tipo de significado sua conduta, o seu cotidiano tem deixado para as pessoas com quem você convive? Qualidade de vida fala dessa significação. Fala também de um equilíbrio emocional e sentimental. Não há como ter qualidade de vida ministerial, por exemplo, se nós estamos com o casamento arrebentado. Não há como ter uma qualidade de vida boa, às vezes dentro de um casamento, dentro da família, se nós estamos com o nosso emocional arrebentado, pessimistas, às vezes vivendo uma depressão, passando por problemas de pânico e de fobia. Precisamos tratar isso. Não há como ter uma vida profissional bem organizada se muitas vezes também não estamos bem com Deus. Na verdade, nós somos um somatório. O profissional, o emocional, o ministerial, a nossa vida íntima, pessoal, tudo isso está interligado. E qualidade de vida é conseguir equilibrar isso tudo. Tem gente que sublima, o workaholic, mergulha no trabalho, no trabalho, para esquecer muitas vezes e para fingir que não vê o problema de casa. Tem gente que mergulha no ministério, passa na igreja de domingo a domingo para não resolver uma questão com a esposa ou com o marido. A sublimação é uma característica, às vezes, humana. Muitas vezes nós usamos de uma forma muito errada. Na verdade, que nós precisamos equilibrar tudo isso. Qualidade de vida também fala de autorrealização pessoal. Analisa a sua vida quando sair daqui. Você está realizado como professor, você pode melhorar. Você está realizada como esposa, você está realizando a sua esposa, você está realizado como profissional. Tem sempre coisas que a gente pode fazer. E a educação continuada e a formação coloca exatamente isso. Há sempre o que aprender, há sempre como melhorar. Tem um corinho bastante conhecido que diz sempre melhorando. Quem conhece? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. E a gente pode melhorar sempre. Amém por isso, gente? Qualidade de vida também fala de consciência sadia. Viver aquilo que a gente prega. Ler a Bíblia, se adequar a ela, se for preciso a gente para mesmo, se ajoelha, pede perdão, conserta, mas vai dormir com a consciência tranquila. Não deixar o sol se pôr sobre a ira da gente, não ficar uma semana sem falar com a sua esposa em casa, não ficar de cara feia, emburrada com seus filhos aí por um mês. Não deixar de ir à igreja porque está chateado com A, B ou C e guardando aquela mágoa. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida é abolir essas coisas, para que a gente possa ter uma consciência tranquila. E sem dúvida alguma, qualidade de vida também fala de saúde
física, uma pessoa inteira, íntegra, nem não vai perdendo valores ao longo do caminho. Quanta gente eu conheço, e eu sei que vocês também, que a gente olhava às vezes de longe e percebia, olhava para aquela pessoa e falava: nossa, esse homem é um homem de Deus, que pastor abençoado, que irmã abençoada. E aí os anos foram passando, e aí aquela pessoa vai perdendo os valores, vai perdendo conceitos de vida, vai se tornando uma pessoa desonesta, uma pessoa nefasta, uma pessoa com atitudes erradas. E quanta gente que começa lá em cima termina mal. Eu gosto muito de Salomão. Ele podia ter pedido várias formas de sabedoria, mas ele pediu: Senhor, que eu saiba entrar e sair bem diante de todo o povo. Não basta entrar bem, tem que sair bem. Não basta começar bem a carreira, tem que completar ela até o final. Não basta hoje ter uma atitude de Santa Rona, eu, Elaine, e lá na frente agir erroneamente. A nossa atitude, a nossa conduta, ela tem que continuar para tornar uma Elaine íntegra, inteira. E hoje em dia, quando a gente vê uma pessoa honesta, a gente diz: uau, fulano é honesto, como se isso fosse uma vantagem, quando na realidade isso é uma obrigação. A gente vê uma pessoa sensata, que ao longo da vida, e quando a gente vê pastor Antônio Gilberto, eu posso dizer da minha casa, quando eu vejo meu pai, não é, pastor Abraão de Almeida, ao longo da vida, mantendo uma conduta, mantendo uma disciplina, mantendo sempre o mesmo nome intacto, a gente fica orando pensando: Senhor, me ajude a chegar lá e que outras pessoas consigam isso também. Porque infelizmente, mesmo no nosso meio, está cada vez mais raro a gente observar que aquela pessoa se mantém íntegra, a despeito das tentações, a despeito das confusões, a despeito de tudo que possa surgir no caminho. Ela não se suja, ela se mantém limpa. Amém, gente? Isso é bênção de Deus. O segundo paradigma importante é emancipação humana. Por que é importante a formação continuada? Porque ela permite para a gente se emancipar. Emancipar fala de liberdade com responsabilidade. Quando a gente cria uma criança, a gente forma uma criança, ela começa completamente dependente. E ela tem que terminar como um adulto emancipado, que toma as suas decisões, que conhece as consequências das decisões e que assume isso. A emancipação fala disso, fala da gente não viver hoje em dia com os ditames da moda, de uma moda e de uma mídia que hoje tem trabalhado muito para destruir valores familiares, valores morais. Quanta coisa a gente tem visto, como é que o evangelho tem sido mostrado a partir da mídia? Se tem 100 e tantos parlamentares, mas se 10 evangélicos fazem alguma coisa errada, se 70 erram, é o nome dos 10 que vai aparecer na mídia, é ou não é? A foto e tudo. Nós estamos vivendo dias onde a imagem do evangelho, por embora esteja crescendo o evangelho, a imagem está cada vez mais denegrida. São situações e novelas que mostram aquela pessoa que de dia é crente e que de noite vira prostituta. Isso é sério. Porque, na verdade, nós estamos muitas vezes trabalhando, a mídia trabalha muitas vezes, no contrário da nossa emancipação humana, como evangélico, sim. Não é? Eu sou psicóloga, tenho mestrado em educação, tenho uma série de cursos, falo línguas, tenho, pela misericórdia de Deus, algumas atribuições, mas em tudo isso eu tenho que continuar sendo, acima de tudo, a evangélica. E com o maior prazer, levantando a cabeça. Eu lembro que eu fiz faculdade, e na época da minha faculdade, até hoje tem gente que me conhece como aluna de saia. Não é? Porque eu ia para a faculdade 5 anos ali de saia, o tempo todo de saia, dando aula de saia, então eu sou a professora da saia. Quando me lembro o meu nome, é a professora da saia. Não é? E é interessante porque você vai passando e não tem muito tempo, tem 1 mês e pouco, eu estudei com um padre e a gente era muito amigo. Aliás, era ele e 2 freiras. As 2 freiras aceitaram a Jesus no meio da faculdade comigo. Uma é minha amiga até hoje, a esposa de pastor. E algum tempo atrás esse padre me ligou, tem 2 semanas, dizendo: Elaine, eu preciso conversar com você, almoça comigo e tal. Aí eu, claro que chamei meu esposo, porque mulher casada não vai almoçar com um homem sozinha, né? E aí eu fui, chamei meu esposo, sentamos e fomos almoçar.
né? E aquele padre dizendo, olha, estou em crise, estou mal, ele estava no outro país, estava visitando o Brasil, acho que vou largar a batina. Elaine, você falava um monte de coisas lá que estavam ressoando na minha cabeça até hoje, já se passaram mais de 20 anos. Né? E aí a gente conversou, o Álvaro pegou pesado e colocou bastante, conversaram, no final ele falou assim, eu acho que eu vou realmente largar a batina, e já deu entrada para largar. Né? Então são coisas que você começa a ver ao longo da vida, é continuada porque você está ensinando hoje, mas lá na frente, 20 e tantos anos depois vai dar fruto. Se você ensinou seu filho e ele se desviou, vai dar fruto em nome de Jesus. Né? São coisas que a gente precisa aprender. Emancipação humana fala da gente não ficar limitado aos ditames, fala da gente ter inclusive a liberdade para pensar, mas pensar mais do que sentir. Nós estamos vivendo um evangelho muito de sentimento. Irmã Elaine, eu sinto que Deus é bom. Não sente não, irmão, Ele é bom. A Bíblia diz que é bom e acabou. Né? Estou sentindo que o anjo está tocando na irmã. Que está sentindo, irmão? Não tem que sentir nada. Né? A gente precisa muitas vezes parar com alguns modismos. Estou sentindo que tenho que largar a minha mulher porque Deus tem uma outra mulher para mim. Você está querendo, sentir outra coisa. Né? Se você quer largar a mulher, vai errar, vai pegar, problema seu. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de que sinto. Né? Quantas vezes no consultório, quantas vezes ao longo assim de viagens, irmã Elaine, eu sou bem casado, mas sabe, eu sinto que a esposa do pastor me deseja. A senhora acha que ela me deseja? Acha que eu faço alguma coisa? Cuidado com o seu sentimento. Uma pessoa emancipada é uma pessoa que pensa, que raciocina, que analisa, né? Pega um cara aí que não quer saber de trabalhar, ele vem dizer para você, eu sinto que você é minha mulher e que eu vou casar com você, irmã, esquece. Primeiro você tem que ver ele trabalhando, empregado, firme na igreja, para depois você pensar em casar e não sentir que tem que fazer. Né? O evangelho é que emancipa isso, né? Onde a pessoa não só sente, mas pensa, expressa. Amém, gente? Por fim, também vai falando, né? Quando a gente fala de paradigmas, nós também temos que entender que um dos paradigmas, o terceiro, né, da educação continuada, é da construção da nossa cidadania. Não da cidadania pura e simples que vivemos o nosso cotidiano votando, cumprindo as nossas obrigações, pagando os nossos impostos, né, atravessando, cuidando da casa, não, mas de uma cidadania maior, não é? A cidadania do céu, a cidadania de muitas vezes estarmos em sociedade ajudando um ao outro, apoiando um ao outro. Eu gosto de bater nessa tecla, porque é impressionante a quantidade de crente carente e que por carência tem se envolvido em vícios, que por carência tem traído a mulher e o marido, que por carência às vezes não desenvolve o ministério como deveria atuar. Então quando a gente fala aqui de cidadania, é dessa boa educação. Crente tem que ser muito bem educado, amém, gente? Crente tem que ser bem educado, os nossos filhos têm que ser bem educados, a gente tem que ter uma cidadania, saber viver em harmonia uns com os outros, termos afeto, aprender a tocar, aprender a conversar, aprender a manter algumas regras de conduta fundamentais, como a gente colocou aqui. A mulher casada não vai jantar ou conversar com outro homem sozinha, não vai ficar pegando carona, não vai dar carona para ninguém, assim como um homem também. Condutas práticas, básicas de convivência no nosso cotidiano. E por fim, o quarto paradigma é o aperfeiçoamento da nossa conduta cristã. E aí a gente fala da sociabilidade, a gente fala de bondade, a gente fala da oração, a gente fala da fé, não é? E nenhum outro texto pode explicar isso melhor do que o texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, quando diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, não é? E no versículo 2 diz, e que apresenteis, não é? Que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é bom, Deus é agradável e Deus é perfeito. Há uma progressão e é importante que a gente entenda cada vez mais isso. E por fim, sem dúvida alguma,
não é? É a formação continuada que permite para a gente um crescimento pessoal e espiritual dos alunos e mestres. Toda torre, por mais alta que seja, ela começa onde? Na base. E a base dela está onde? Está no chão? Está onde? Profunda, dentro da terra. Quanto mais alta, mais profunda. Se você quer crescer, se você quer que o seu aluno cresça, aprofunde muito bem os conteúdos bíblicos que você possa dar. Não existe crescimento, não existe aprofundamento da fé sem esse amadurecimento, esse crescimento espiritual. Toda torre, por mais alta que seja, ela começa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, e a gente vai terminar lendo esse texto. Ao invés de lermos no início, nós vamos ler no final. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Diga para quem está do seu lado: cresçamos em tudo. E sem dúvida alguma, quando a gente fala sobre crescer, não há como dissociar do que nós temos, né, no livro de Gálatas sobre fruto do Espírito. Cresça em amor, cresça em alegria, cresça em paz, cresça em benignidade. Eu queria que você desse a mão para quem está aí do seu lado. E eu queria fazer com você junto uma oração. Não é para encerrar não, é para a gente fechar a plenária somente. Eu queria que você desse a mão para quem, assentado mesmo como você está, que você desse a mão para quem está do seu lado. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que nós fizéssemos juntos uma oração. Pedindo para Deus, eu vou falar, eu queria que você repetisse depois de mim, tal como professora de escola dominical. E aí eu queria que você orasse pedindo para Deus, fale: Senhor, que eu cresça em tudo, que eu cresça em amor, em alegria, em paz, em paciência, em benignidade, em bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que eu cresça para a minha família, que eu cresça para os meus alunos, que eu cresça para a minha sociedade e que eu cresça para Ti, para honrar e glorificar o Teu nome. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma realização CPAD.